como eu vou dar o preço? Como que eu vou saber quanto que o mercado cobra para fazer os serviços? Você tem que fazer uma pesquisa aí e entender qual é o preço que aí o pessoal está cobrando, né? A dica que eu ia dar é o seguinte. Olá, meu nome é Samuel, mais conhecido como Samuca, e estamos aqui para trazer mais um conteúdo, hoje de uma maneira muito descontraída. Nós vamos interagir bastante, vou interagir com o meu pessoal que está aqui, a fim de nós falarmos acerca de um assunto que foi gerado dentro das nossas redes. Teve um dos nossos amigos, aí, consumidores de conteúdo, que perguntou. E hoje nós vamos falar somente acerca disso. O nome do nosso assunto de hoje é valores. Isso mesmo, valores. A pergunta foi, qual a hora... Como é que foi a pergunta mesmo? Qual a hora de falar sobre valores? Qual a hora de falar sobre valores? Qual a melhor hora de falar de valores? Eu vou compartilhar com vocês aquilo que nós vivemos aqui, aquilo que nós já vivenciamos, aquilo que acontece conosco, tá? Isso eu vou fazer o possível aqui para compartilhar, a fim de sanar, a fim de suprir essa dúvida aí do nosso amigo que perguntou para nós. Eu não vou revelar o nome dele, né? Revela o nome dele ou não? Não, né? Deixa o nome dele em dúvida aí, tá? Mas depois eu vou falar. Mais para frente nós vamos falando. Nos agradecimentos lá na live a gente fala o nome de todo mundo, tá? Vamos lá falar de valores. Isso, já começo dizendo que isso é um grande tabu no comércio, tá? As pessoas, elas tendem a falar de valores, depois elas tendem a ficar tímido na hora de falar do valor. Sendo que nós temos que prestar atenção que o valor é muito importante eu falar de valor. Por isso, a primeira coisa que eu anotei aqui é que nós temos que entender a importância de falar do valor. Isso. Nós temos que entender, olha só, eu vou repetir. Nós temos que entender o quão é importante eu falar de valores, do valor. É muito importante nós tratarmos disso, por quê? Porque tudo tem preço. Ninguém trabalha de graça. Isso tem que ser deixado bem claro. O seu negócio, a cara do teu negócio, ela tem que ser bem clara, não importa onde você esteja. Eu sempre falo isso. Se a sua loja é hiper grande, se sua loja é pequena, no fundo de um quintal, não importa se você... Eu tenho amigos que atendem em feiras livres. Ele arma a barraquinha dele, põe o cavalete e atende em feiras livres. Não importa onde você esteja fazendo o seu atendimento. Você, na hora de falar do valor, na hora de tratar de valores, tem que ser bem explícito, tem que ser bem aberto, tem que estar às caras que tudo tem um preço e que a tua mão de obra, ela tem um preço determinado por você, não determinado pelos outros. Quando isso passar na sua mente, quando isso ficar bem claro, você vai estar quebrando esse tabu que é uma crença limitante. Eu carreguei ela por muito tempo, eu tratava bem o cliente, eu tratava bem a bicicleta, eu fazia a melhor manutenção, eu ia fazer a melhor manutenção. Quando o serviço chegava na bicicletaria que eu olhava para a bicicleta, eu já sabia tudo o que tinha que fazer, eu já via a bicicleta pronta na minha frente. Mas eu tinha medo de falar o preço, eu tinha medo de dar o preço, eu ficava meio tímido, sabe? Isso mesmo, timidez. Só com o passar dos anos que eu vim entender que tudo tem um preço e que ninguém trabalha de graça, a real importância de falar de valor. Então, esse tema ele tem que estar estampado no rosto, na cara do teu negócio, tá? Quando o cliente entrar dentro da tua loja, ele tem que saber que ali tudo funciona porque tem um preço, tem um valor. Se nós não dermos preço, se nós não cuidarmos desse fator preço, desse fator valor, a roda não gira. E a roda gira, o mercado acontece por quê? Porque nós temos que pagar. Olha o que o dicionário diz acerca dessa palavra valor. Presta atenção.
recebimento ou pagas em bens, serviços ou dinheiro trocado por algo que foi oferecido. Então, o valor, ele tem que ser, para não falar um dos primeiros, ele tem que ser a real importância de você estar ali com aquela porta aberta, com uma ferramenta na mão, atendendo aquele cliente, fazendo o orçamento. Você não está ali fazendo um orçamento, pensando em abrir uma bicicletaria ou abriu a sua bicicletaria. Nós não levantamos de manhã para para ir ao trabalho se não for por dinheiro, né? Embora o dinheiro não é o fator principal. Primeiro vem a satisfação pessoal. Eu faço isso porque eu sou satisfeito. Eu amo o que faço. Mas em segundo lugar, vem aí o dinheiro. Nós estamos trabalhando para ganhar dinheiro. Isso é a primeira importância que tem que ser aí, ou seja, o mais importante que tem aí é que ninguém trabalha de graça. Isso tem que ser bem claro. O cliente teu, o seu cliente, o meu cliente, ele tem que olhar dentro do nosso negócio e enxergar que nós temos contas para pagar, que nós temos o aluguel para pagar, que nós temos o funcionário, o colaborador, a comida e tudo isso. Então, vale a pena nós entendermos a real importância de falar de valor, tá? Você fala de valor, quando você fala de valor, quando você traz o cliente a esse assunto, você já expele aquele cliente chato, sabe aquele cliente que gosta de tudo grátis? Sabe aquele cliente chorão? Aquele cliente que, poxa vida, ele é ruim? Não, você vai trabalhar para ele também. Mas quando ele chega e você já trata de valor e quando ele enxerga dentro do teu negócio, quando ele olha para o seu negócio, o que ele vê? Ele vê uma empresa que preza, ele vê uma empresa que faz jus em falar de valor. Você não pode, você tem que quebrar esse tabu dentro de você, esse receio de falar de valor. Não pode. Agora, você fala um valor e negocia o valor. Aí sim, você dá um valor, você fala um valor, você já deixa bem claro ali no rosto da sua empresa que a tua empresa não trabalha de graça, não é isso? Que a sua empresa não trabalha de graça. Então, com isso, você já expele, você já extrai, elimina o cliente chorão, aquele cliente que chega pedindo a chave emprestado, não é? Não tem esse cliente que, empresta a chave 10, aí eu vou só esticar o cabo. Empresta. Tem clientes aqui que já chegou a pedir chave de raio para alinhar a roda na minha frente. Isso não acontece mais no nosso negócio há muito tempo. Mas eu já vivi isso. O cara chega e pede a chave emprestada, a chave alho emprestado, ele quer regular o freio. Teve cliente já que comprou o cabo de aço comigo e queria trocar o cabo de aço ali na minha frente. Não, isso não pode acontecer. Você tem que deixar bem claro para ele que aquela chave Allen, aquela chave 10, que as suas ferramentas é para o seu uso. Que as suas ferramentas, se você emprestar a sua ferramenta para ele fazer o serviço aí na frente, você está deixando de ganhar dinheiro. E você está com aquelas portas abertas e você está ali investindo a sua mão de obra para quê? Para ganhar dinheiro. Você tem que falar para ele que o serviço que você vai fazer, aquela MO que você cobra para fazer, ele não vai fazer um igual. Por mais que ele tente trocar o cabo de aço ali, por mais que ele tente fazer um serviço com a sua ferramenta, ele não vai fazer o serviço com o profissionalismo que você faz. Então você não pode emprestar a ferramenta. É claro que há casos, você tem que ter o bom senso aí. Mas se você sair emprestando ferramenta para todo mundo aí na tua frente, aí na tua loja, o serviço vai sair de graça e de repente as pessoas estão indo aí pegar a ferramenta e você não ganha dinheiro. Há muitos anos atrás, isso faz tempo que não acontece, mas isso já aconteceu comigo. Há muitos anos atrás as pessoas pediam ferramenta e eu ficava com medo de machucar o cliente e ali emprestava a ferramenta. Não, hoje em dia isso já não acontece mais. Hoje as pessoas já nem pedem ferramenta para mim porque sabem que o Samuca não empresta e não empresto mesmo ferramenta porque não existe isso. Tudo tem um preço. O boleto, água, luz, telefone, internet, aluguel, casa, família, esposa. É tantas coisas que eu tenho que ganhar dinheiro de fato. Nós já acordamos devendo, não é assim? Então, essa é a real importância. Primeiro você tem que entender qual é o primeiro tópico que nós temos que entender para falar de valor, é que ninguém trabalha de graça, beleza? E quando você fala de valor, você já expele, você já manda para bem longe o cliente chato. Não que eu não queira o cliente chato. Gente,
Vamos... O senhor tem até um vídeo falando, né? Isso, nós temos um vídeo falando acerca disso, de como elaborar um bom preço, né? Acerca do cliente chato, ame o cliente chato, porque é o cliente chato que determina o padrão do seu serviço, que melhora os padrões do nosso negócio, tá? O cliente chato. O cliente chato que eu falo é aquele chorão, que você cobra 15 ele quer dar 10, você cobra 50 ele quer que você faça por 40. Não, isso é ruim, tá? O segundo ponto que nós temos que estar prestando atenção na hora de falar de valor, e isso é muito importante, como o nosso tema de hoje é valores, dentro desse tema de valores, de dinheiro, né, o primeiro para mim entender esse tema, eu tenho que entender a importância de falar de valor, ou a importância de falar do valor. Quando eu entendo a importância do dinheiro, eu falo de valor, eu quebro esse tabu, eu quebro esse gigante que às vezes aparece na nossa frente e falo sem medo. Esse é o primeiro tópico, entender a importância de falar do valor. O segundo tópico é como elaborar o preço ou como dar o valor. Isso, olha, por incrível que pareça, esse segundo tópico aqui, ele já impediu pessoas de abrir o seu negócio. E ele impede de pessoas avançar. Isso mesmo. Eu tenho aqui pessoas que mandam para nós perguntas ali no meu e-mail, perguntas em comentários dos nossos vídeos, falando o seguinte: eu tenho medo de dar o preço. Samuca, como que eu dou o preço? Eu não abri a minha bicicletaria ainda porque eu tenho medo de errar o preço, não é isso? As pessoas perguntam para nós: eu tenho medo de errar o preço. E isso parece que não, né? Isso impede, é um vilão no negócio. E não pode ser. Como eu disse aqui, o primeiro tópico, ninguém trabalha de graça. Você abriu a sua loja, nós estamos com as nossas lojas abertas, nós estamos trabalhando, por quê? Para ganhar dinheiro. Se nós estamos para ganhar dinheiro, então por que nós temos medo de dar o preço? Por que nós temos medo de errar o preço, sendo que é errando que se aprende? Por quê? Porque é um tabu, é um vilão. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar cuidado e ir para cima, elaborar o preço. Agora, qual é a dica que eu dou? Qual é a melhor dica? Por onde que as pessoas quebraram esse tabu e começaram a dar o preço? Por onde? Qual é o caminho que eu tenho que correr para aprender a fazer isso? É bem simples. Há dois princípios aí que você tem que seguir, tá? O primeiro eu já falei em outros vídeos, mas aqui eu vou deixar mais claro. Eu já falei que o primeiro, se você quer abrir o teu negócio e não sabe dar o preço, elaborar o preço do orçamento, a primeira coisa que você tem que fazer é uma especulação. Isso mesmo. Ou você vai pedir para alguém fazer isso, ou você mesmo vai ter que fazer isso. Pega um papel e caneta, anda aí nas bicicletarias ao redor, vai na cidade vizinha, faça uma pesquisa de mercado. Isso, eu amo essa palavra. Quando eu ouço essa pesquisa de mercado, mas como eu amo, olha como eu pesquiso o mercado, hein? Se tem mais alguém que pesquisa o mercado aqui no ramo das bicicletas, sou eu. Eu vivo disso já. Eu comecei a mexer com bicicleta com 6 anos de idade, então eu vivo pesquisando, eu vivo comendo coisas do tipo, aonde tem alguém falando de bicicleta, lá estou eu, metendo aí a caneta, metendo aí os meus ouvidos, querendo aprender, querendo estudar o mercado para ver o que o mercado tem de novo, o que o mercado tem de bom, tá? Então, para você que está abrindo uma bicicletaria, para você que não sabe dar o preço, ainda tem dúvida de como elaborar um bom preço, aqui eu vou falar de como dar o preço e como elaborar um bom preço, tá? Os dois princípios é o seguinte, o primeiro é especular. Você vai ter que andar aí ao redor e fazer uma pesquisa de mercado. Você tem que ver quanto que o seu concorrente cobra. Você não vai trabalhar fora de mercado. Seu concorrente cobra R$10, ou por que você vai pôr 30, 40? Você não vai conseguir trabalhar, tá? Você vai ter que trabalhar alinhado aí com ele.
Senão você vai ter problemas. Agora, vai uma dica minha aqui, isso é dica minha. Se você está chegando agora, você já é mecânico e está abrindo uma loja. Ou você está querendo mudar de ramo. Eu tenho agora um amigo aí, acho que no norte do país, que ele falou que ele trabalha numa profissão e ele mexe muito com bicicleta. É um sonho que ele tem de criança, mas ele nunca conseguiu ir para o ramo. Ele nunca conseguiu. E agora ele ganhou um dinheiro aí, ele está querendo investir numa bicicletaria, porque lá na cidade dele está aumentando muito o consumo da bicicleta. Né? E as bicicletarias lá estão super lotadas. E ele quer abrir uma loja. E ele queria abrir, e ele saiu aí tentando pesquisar, fez uma pesquisa de mercado e viu que vale muito a pena. Mas ele se deparou com esse primeiro vilão. Como eu vou dar o preço? Como que eu vou saber quanto que o mercado cobra para fazer os serviços? E a dica foi essa, especular. Você tem que fazer uma pesquisa aí e entender qual é o preço que aí o pessoal está cobrando, né? A dica que eu ia dar é o seguinte: se você está chegando agora, e eu falei dessa pessoa que perguntou para nós, o que você pode fazer para conquistar o mercado? Você não vai roubar cliente do seu concorrente. Você não vai pescar no aquário dele. Não. Você vai trabalhar com um preço um pouco abaixo de mercado. Para quê? Para conquistar os seus primeiros clientes. Você entendeu que legal isso daí? Quando eu falo bicicletaria lucrativa, isso é papel da bicicletaria lucrativa. O que adianta? O meu concorrente cobra R$10 aquele valor daquela MO. E de repente eu coloco, o Samuca tá falando que eu tenho que ter uma bicicletaria lucrativa, eu vou pôr R$18. Você não vai pegar nenhum serviço. A bicicletaria lucrativa, ela trabalha aqui, no pensamento, na maneira de gestão. Olha só o que eu vou dizer aqui, essa dica é de ouro. Como gerir, como cuidar do meu negócio. É aí que está a bicicletaria lucrativa. O seu concorrente trabalha com R$10, você trabalha com R$8,50. Com isso você vai ter o quê? Mais serviços entrando, mais pessoas procurando você. Aí vem o segundo tópico aqui de como elaborar o valor. Presta atenção, isso aqui são dicas valiosas. Eu não estudo isso sozinho, eu trago aquilo que aconteceu comigo, depois eu tenho uma equipe que discute comigo. Eu tenho o pessoal do marketing, eu tenho os meus mecânicos, eu tenho o pessoal de fora, eu tenho você aí que me assiste e comenta comigo. E isso faz com que nós trazemos esses temas complexos a fim de nós entendermos esse ramo tão complexo da bicicleta. A bicicleta ela é tão complexa, olha só como a bicicleta ela é complexa. Nós temos bicicleta, eu tenho bicicletas aqui que eu reformo e vendo por R$200. Ainda tem gente que chora e eu vendo por R$150. E nós temos no mercado bicicletas que valem R$50 mil. Olha a complexidade desse mercado. Eu tenho bicicletas aqui que o cliente está com 20 mil para comprar a bicicleta, porque ele pedala, ele é um ciclista. E eu tenho um ciclista aqui que procura bicicleta de mixaria, né? Bicicleta que não vale 3 quilos de carne, visto que a carne está caro pra caramba, entendeu? Então, se nós temos um mercado que compramos essa bicicleta por R$200, e depois nós temos esse mesmo mercado vendendo bicicleta por R$80 mil, é complicado ou não é esse mercado? Se eu tenho um mercado aqui que vende bicicletas com essa diferença, essa faixa, essa variação de preço, eu tenho um câmbio de bicicleta aqui que custa R$15. E nós temos câmbios de bicicleta aqui que custa R$1.000. Olha a complexidade desse mercado. Então, para você que está comigo aí nesse mercado tão complexo, a melhor coisa que você tem que fazer, que eu fiz e agora eu estou compartilhando com você, para que nós elaboremos ou para que nós venhamos aí elaborar um bom preço, é uma autoanálise. Agora eu compliquei tudo, né? Agora, e a minha equipe me ajuda aí, tá? Uma autoanálise. Que autoanálise é essa? Você vai ter que olhar para o seu serviço. Você vai ter que fazer o seu serviço como se fosse para você.
Quando você estiver alinhando uma roda ali, ou um colaborador seu mecânico, estiver alinhando uma roda, você tem que alinhar aquela roda como se fosse a roda da sua bicicleta. Você tem que fazer aquele serviço como se fosse um serviço para a tua bicicleta, para o seu filho, para a tua esposa. Quando você olhar para o seu serviço e olhar e ver como o seu serviço está sendo feito, qual é eu amo essa palavra também, quais são os padrões de qualidade do teu serviço, com isso você vai poder fazer um comparativo. Qual é os padrões de qualidade do serviço que você faz com o seu concorrente? E isso, o seu cliente chato, ele é a peça-chave. Ele é o dedo duro. Ele aqui em São Paulo nós chamamos de cagueta, isso mesmo. Por isso que eu falo, ame o cliente chato, porque o cliente chato, ele vai trazer da outra loja para a sua loja quais são os padrões de qualidade do seu concorrente e aí você compara com o seu. Aí você vai poder fazer uma autoanálise e vai ver que o seu serviço é melhor do que o dele, que o dele é melhor que o seu. Se o dele for melhor do que o seu, abaixe o seu. E aí você vai trabalhar para que o seu seja melhor que o dele e com isso você aumente a sua faixa de preço. É assim que funciona, não tem para onde correr. Se você está querendo elaborar um bom preço, então trabalhe com esses dois itens. Primeiro, especule o mercado aí, faça uma especulação aí acerca do concorrente, ok? Faça com inteligência, tá? Não cause aí birras, discussões, não cause aí intrigas. Eu aconselho que você seja amigo do seu concorrente. Tá? Não, é igual Casas Bahia e Lojas 100, ok? Aqui na nossa cidade, a Casas Bahia é do lado, colado na Loja 100. E eu sempre falo isso, quem não gosta da Bahia, compra na Loja 100. Quem não gosta da Loja 100, compra na Casas Bahia. É assim que funciona, tá? Eu não sei qual é a rede de eletrodoméstico aí da sua cidade, mas nós usamos sempre aquela frase, né? Se Jesus que foi Jesus não agradou a todos, imagine nós, não iremos agradar a todos, não é isso? Não iremos agradar a todos, tá? Por isso que nós temos que fazermos o melhor serviço. Por quê? Porque quando chegar a hora de eu aumentar o preço ou abaixar o preço, fazer uma análise de mercado, uma análise do meu serviço, eu vou saber quanto que ele vale, tá? Então os dois pontos que nós temos que analisar na hora de elaborar um bom preço é especular para saber quanto que a concorrência está cobrando e depois uma autoanálise do meu serviço. Se o seu serviço for bom, trabalhe com um ticket maior. Se o seu serviço ainda não alcançou os padrões de qualidade aí da sua região, então você lute para alcançar um padrão de qualidade aí melhor, tá? Eu aqui gosto daquela bicicleta enferrujada, daquele serviço. Eu tenho serviços aqui que ninguém faz na minha cidade, tá? Eu tenho pessoas de outras cidades que trazem aqui bicicletas para reformar, porque não fazem em outras cidades. Eu tenho uma barra forte aqui que vai sair essa semana, que o rapaz bateu ela e tá toda torta, quebrou o quadro, tem que soldar, fazer enchimento, funilaria completa. Ele vai gastar um bom dinheiro na bicicleta. Mas ele procurou, acho que umas 4 lojas. Ninguém fez o serviço. Aí falaram para ele que havia um tal de Samuca lá no interior de São Paulo, assim assado, que fazia o serviço. Ele trouxe para nós pegamos o serviço e vamos fazer o serviço. Quem sabe eu vou fazer um antes e depois e vou mostrar para vocês aí do tipo de serviço que nós vamos fazer, tá? Muito legal, muito bacana e vai ficar show de bola esse trabalho. Eu estou aqui compartilhando aquilo que nós sabemos, aquilo que nós vivemos na pele, tá? Eu não falo nada daquilo que eu não vivo na pele. O terceiro ponto que eu vou tratar dentro desse tema bastante polêmico, que é valores, preço. Caiu aqui, você corta aqui, tá? O caderno. O terceiro tópico muito importante que nós vamos tratar aqui, eu finalizo aqui, é como e quando falar dele. Qual é a hora de falar do valor? Quando que eu tenho que falar com o cliente? Qual é a hora de abordar o cliente na hora de falar do preço? Existe sim
uma hora de falar do preço, né? Você tem que entender o seu cliente. É bem simples assim. Aí vem muito, tá muito envolvido assim naquele, não sei se você já ouviu falar aí, eu falo com o país inteiro, então às vezes há uma outra maneira, uma outra gíria de falar dessa forma. Eu vou usar a nossa aqui, tá? Você que não entender, comente aí nos comentários que nós vamos nos interagir depois e depois tentar entender. Mas aqui a gente usa o rebolado, o jogo de cintura. Então você tem que ter um jogo de cintura para entender o seu cliente. Você tem que entender o seu cliente. Tá aquele rebolado, você vai ter que ter um jogo de cintura aí. Você não pode abrir a tua bicicletaria e para você que tem bicicletaria, você sabe muito bem do que eu estou falando. Todo dono de um negócio, ele tem esse jogo de cintura e esse jogo de cintura você tem que passar para os seus colaboradores que faz o orçamento aí no seu balcão. Como assim esse jogo de cintura? É aquele estudo do seu cliente, tá? Por exemplo, há 3 períodos que você pode inserir o preço. Eu tenho clientes aqui que logo quando ele chega eu já falo do preço. A bicicleta nem desceu do carro ainda, a bicicleta nem entrou na loja e a gente já chega abordando e dando o preço para ele. Esse cliente, ele costuma ser aquele cliente chato, aquele cliente que você sabe... O chato não, o chato é bom. O chorão, tá? O chato é uma coisa, o chorão é outra coisa. Então aquele cliente chorão que sabe que enche o seu saco, que você sabe que ele é chorão, esse eu costumo aí, quando ele chega, eu já chego logo falando do preço e aí você expele. E aí você já manda embora quando não tem valor para você. Deixa eu recapitular isso aqui, já dizendo que todo cliente tem valor, tá? Por isso que eu já aumentei até o tom aqui de voz. Não me deturpe, não entenda errado. Todo cliente tem valor. No meu negócio aqui, desde a criança até o mais velho, todos eles para mim têm o mesmo valor. Como eu falei, tem bicicleta aí de 50 mil e tem bicicleta de 100 reais. Para mim todos têm o mesmo valor, ok? Porém, tem o cliente chato e o cliente chorão. O chorão eu mando para concorrência. Então eu já chego logo falando do preço. Se ele aceitar, beleza, eu vou fazer o serviço de melhor qualidade para ele, beleza? O segundo ponto, o segundo momento de falar do valor é durante o atendimento. O cliente chegou, você fez o primeiro atendimento, trocou ideia com ele, fez aquele atendimento, eu tenho lá as técnicas de atendimento, as boas práticas de atendimento, que é o atendimento, a abordagem, a entrega e o pós, fazem parte das técnicas, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Então, dentro de algum momento desse aqui, eu aconselho fazer ali dentro da área de fechamento, mas em algum momento desse aqui, você vai falar do preço, ok? Para não espantar quando ele ficar sabendo do valor. Então você vai ter que ter esse jogo de cintura aí para falar do preço. Então você vai ter que ter esse senso aí para poder falar do preço, tá? E eu tenho aqui, isso é eu que tenho, essa técnica é eu que desenvolvi. Eu não sei se você vai conseguir colocar ela aí dentro do seu negócio, mas eu acho que é importante quando você consegue colocar essa técnica e demonstra o nível de conhecimento, o nível de atuação, o nível de fidelização do seu cliente. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui que deixa as bicicletas comigo e não quer nem saber do preço. O cara fala, Samuca, quando ficar pronto só me fala o preço. Ele não quer saber quanto que vai ficar. Ele sabe que você é honesto, ele sabe que você faz o serviço direito, ele sabe que o seu serviço é bom, ele sabe quem você é, ele sabe quem trabalha com você, ele já conhece a sua empresa. Se brincar, ele sabe até o seu número de CNPJ. O cara sabe de tudo sobre você. Esse cliente, ele vai falar assim, olha, não importa o preço, me dá. E aí eu só falo o preço depois da bicicleta pronta. Eu mando o preço ali pelo WhatsApp, eu mando o preço ali por telefone e depois ele paga, eu divido para ele no cartão. Ele não quer saber quanto custa. Ele quer a bicicleta arrumada, beleza? Esse último meio aqui, o terceiro, falar o preço depois, eu não aconselho para quem está começando, porque se você está começando, você ainda está analisando o mercado, você ainda está na fase de especulação, você ainda está tentando entender o cliente, os perfis de cliente, tem cliente de diversas formas de pensamento, você está fazendo aí, passando por uma transformação aí e talvez fique um pouco difícil introduzir.
Porém, não é complicado introduzir esse terceiro ponto, esse terceiro tópico aí dentro do teu negócio, tá? Então, só recapitulando aqui, o Samuca, me perguntaram qual é a melhor hora de falar o preço para o cliente? Não existe a melhor hora, tá? Não existe mágica. Tá aqui a fórmula, faz dessa forma que vai funcionar. Não existe isso, tá? Existe 3 momentos de falar isso daí. O primeiro momento é na hora que o cliente chega, isso eu sei. Quando o cliente chega, você já fala o preço, você expele o chorão, ok? Muito cuidado na hora de falar isso, porque uma vez aconteceu, várias vezes já aconteceu conosco. Eu colocar uma pessoa ali para atender o balcão e ela não entender nada do cliente e tal, e já falar o preço, expelir o cliente, porque o cliente, ele já aconteceu comigo, e tome cuidado aí, tá? Do cliente vir na loja, e ele vem para fazer um orçamento, e ele acabou de receber, ele acabou de pegar uma herança, ele acabou de pegar um dinheiro extra, ele acabou de pegar uma rescisão de trabalho, e ele está com o bolso cheio, louco para gastar dinheiro com a bicicleta. Ele é o cliente chorão, ok? Porém, nesse dia, ele não veio para gastar só R$5, R$10, não. Ele veio para reformar. Então você tem que estar ligeiro aí, bem atento, com as antenas bem ligadas acerca do que o cliente quer fazer, tá? Por isso que eu falei que não tem mágica. Você tem que ter jogo de cintura, beleza? Para não perder nunca, ok? Então o primeiro é falar logo de cara, o primeiro momento é já fala logo de cara e já espere o cliente chorão, manda ele para a concorrência, ok? O segundo ponto é, durante o atendimento, quando o seu senso perceber que é a hora de falar o preço, você já põe o preço ali. E aí eu aconselho você usar aquelas técnicas de atendimento e mais preciso na hora do fechamento, ok? Você fez a abordagem bem feita e depois na hora do fechamento você insere o valor para não assustar o cliente quando você falar o preço, ok? Se você vê que vai assustar, você negocia, você não deixa o cliente ir embora, negocia. Nessa hora você tem que tomar cuidado para não trocar figurinha. Como hoje o tema é valores, você já não pode trocar figurinha, o seu serviço tem que ter um preço. O que eu vejo a pessoa aí é cobrando R$20 para fazer um determinado serviço e de repente o cliente cogitou em ir embora. Ele pega e ele não abaixa nenhum real. Não faça isso. Abaixe o preço, faça o serviço para ele, coloque o serviço para dentro. Aí você vai fazer o quê? Aquele segundo ponto lá, uma autoanálise. Vai fazer um bom serviço, você vai dar o melhor serviço, você vai entregar o melhor. Sabe o que? Olha aqui, gente, eu estou dando dicas de ouro, tá? Aqui você vai fidelizar o seu cliente, aqui você vai ganhar o cliente, beleza? O terceiro ponto é na entrega, tá? Aí já é um pouco mais, eu não vou dizer que é complicado, aí vai exigir um pouco mais de experiência, aí vai exigir aí um maior tempo de atuação, você já vai ter que ter uma carteira de cliente, vai ter que ter um pessoal fidelizado aí. Nós temos vários aqui, a fim de ele não perguntar nem o preço para você, tá? Ele, não quero nem saber o preço, depois você me fala. Ou você mesmo vai falar, não vou nem falar o preço, quando ficar pronto o serviço, você me fala. Aí você capricha no serviço, quando ele vier buscar, você fala o preço, ele não vai achar caro e vai pagar o preço devido, tá? Então é isso aí, nós vamos ficando por aqui, estou terminando por hoje, está vindo novos vídeos aí, fique atenado, fique ligado conosco, vai lá no nosso YouTube, no nosso Instagram, temos bastante conteúdo lá e se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários, mande e-mail para nós, samucabikes@gmail.com, que minha equipe está treinada, eu faço reuniões aqui para não falar diariamente, semanalmente, o tempo todo eu estou conversando com eles, a fim de afiar, a fim de deixar o pessoal bem engajado aí com todos, beleza? É Samuca Bikes, dando a você o prazer em pedalar e em ter uma bicicletaria lucrativa.